Porquanto muitos já tentaram compilar um relato e pôr em ordem uma declaração daquelas coisas que certamente são cridas entre nós, quando eles nos entregaram, os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, pareceu-me bem, também a mim, tendo perfeitamente compreendido primeiro todas as coisas, escrevê-las em ordem a ti, ó excelentíssimo Teófilo, para que possas conhecer a certeza destas coisas, nas quais tens sido instruído. Essa é a minha terra. Minha infância e juventude foram passadas no norte da Colômbia Britânica, caçando nas matas e pescando nos riachos. Eu vi o Criador na grandeza das montanhas e o ouvia falando comigo, enquanto o vento gentilmente soprava nos altos pinheiros. Mal sabia eu que a minha vida logo começaria a ser afetada por um ministério qual Deus havia enviado a essa geração. Olá, eu sou Ed Biscal. Foi um privilégio meu ser uma testemunha ocular de muitos dos eventos que ocorreram na vida e ministério do reverendo William Branham. Eu quero compartilhar umas dessas experiências com vocês, para que vocês saibam que, das quais nós falamos, sem sombra de dúvidas, destas coisas eu sou uma testemunha. Eu tinha 14 anos quando a minha mãe e o meu pai estavam viajando para o sul da Colômbia Britânica, tendo se mudado do norte, onde outrora tínhamos morado. Era uma distância de uns 1.000 a 500 milhas de rodovia. E eles pararam em uma cidadezinha chamada Vernon, na Colômbia Britânica. Havia umas reuniões especiais acontecendo naquele tempo, que foi em 1949. Bem, eu tinha participado de muitas reuniões quando eu era criança então elas não foram algo fora do comum para mim. Mas o que me deixou surpreso nelas foram as multidões de pessoas. Havia entre 8.000 e 10.000 pessoas reunidas a cada noite, por 10 dias. Eu estava muito surpreso, não somente com as multidões, mas com o tipo de ministério. Eu logo descobriria que essas reuniões especiais estavam sendo regidas por um reverendo William Branham, o qual nós conhecemos agora como o irmão William Branham. Seu administrador vinha à plataforma e fazia parte preliminar do culto. Explicava às pessoas o tipo de ministério que ele tinha. A coisa que, para mim, foi de interesse particular foi o fato de que esse dom tinha sido ministrado a ele por um anjo. Como criança, eu tinha ouvido falar de anjos na escola dominical, ouvido do púlpito na igreja, mas eu nunca tinha visto com os meus olhos um homem o qual havia realmente conversado com o anjo. Então isso prendeu meu jovem coração. Eu estava com umas outras pessoas jovens e, noite após noite, o irmão Branham ia à plataforma e explicava o dom que Deus tinha dado a ele. E ele tomava as pessoas pela mão. Então ele podia dizê-las onde estavam suas doenças. Em todas as noites, isso parecia ser absolutamente preciso, toda vez. Então, em uma dessas 3 noites de reunião, eu decidi deixar todos os meus amigos e eu queria ficar realmente próximo. E eu estava esperando ver algo extraordinário. Eu estava mais ou menos na 3ª fila da frente e consegui um assento bem no corredor. Naquela noite, eles introduziram o irmão Branham mais uma vez e explicaram o dom, explicaram como o anjo do Senhor tinha vindo a ele. Uma noite eu estava orando no quarto. Quando me levantei, observei que havia uma luz no chão. E ao olhar para ver de onde vinha, vi que vinha de cima. A coluna de fogo
pendia em cima. Estava projetando a luz no piso e eu ouvi alguém andando. Olhei através do quarto e dessa luz vinha um homem. Em figura humana pesava como que 90 quilos. Tinha cabelo sobre os ombros, cor de oliva. Estava descalço. Por certo, eu estava temeroso. E ele me disse, não temas. Ao ouvir sua voz, eu soube que era a mesma voz que sempre havia falado comigo, mas era a primeira vez que o via em forma humana. E me disse, eu sou enviado por Deus para dizer-te que deves orar pelas pessoas doentes. Maravilhas e grandes sinais seguirão teu ministério, e tu orarás por reis, monarcas e demais. E eu disse que era um homem pobre e que não tinha educação e não seria capaz de fazer essa obra. Ele disse que como a Moisés foram dados 2 sinais para a confirmação de seu ministério, a mim seriam dados 2 também, um para orar pelos enfermos, milagres, e o outro para conhecer os segredos dos corações. Eu lhe disse que havia estado orando, e as pessoas diziam que este era o ministério do diabo. Ele me citou várias escrituras, tais como quando Felipe encontrou a Natanael, e Natanael veio a Jesus, e Jesus lhe disse onde ele havia estado quando Felipe o encontrou debaixo da árvore. E muitas outras escrituras, tais como a mulher no poço. E foi revelado seus pecados quando Jesus lhe disse que ela teve 5 maridos. Ela correu para a cidade e disse, este é o Cristo. Ele me citou outras escrituras. Então eu lhe disse que iria. Ele me deu a certeza de que estaria comigo sempre. Então, nesse tempo em particular, ele tomou as pessoas pela mão. Agora, nessa reunião, eu não consigo te dizer o que foi pregado, mas houve uma coisa que nunca mais deixaria o meu coração. E essa foi, na fila de oração, naquela noite, veio uma garotinha. Ela tinha uns 10 anos. Um rosto bem cheio, cachos acastanhados caindo nos seus ombros, uma menininha muito bonita. Estando sentada tão pertinho de mim, foi fácil para mim ver que ela estava cega. Então, o irmão Branham não teve que discernir a sua enfermidade quando ele olhasse para ela, porque os olhos dela, tudo que você podia ver era o branco dos seus olhos, e as suas pupilas estavam cruzadas diretamente em seu nariz. Você podia ver as pupilas muito pouco ao lado do seu nariz. Quando ele olhou para ela, ele só começou a orar por ela. E eu estava radiante. Eu pensei, eu vou ver algo pela primeira vez, porque muitas das pessoas tinham problemas de coração, tinham câncer, algo de errado interno nelas. Mas agora eu, de fato, enxergaria alguma coisa. Então, eu esperei ansiosamente por essa garotinha ser curada. Ele orou uma vez, nada aconteceu. Orou a segunda, ele olhou para ela, nada aconteceu. Orou a terceira, a quarta. Por volta da quarta, quinta vez que ele orou, o meu coração tinha naufragado. Eu pensei, bem, aconteceu como eu já quase esperava. Essa vez que eu tive a oportunidade de enxergar algo, estou tão pertinho e nada está acontecendo. Então o meu jovem coração começou a ficar desencorajado. Ele orou 6 vezes e ainda nada aconteceu. E então ele fez algo e fez uma oração que eu jamais me esqueceria. Ele só pegou e abraçou a cabeça dela no seu peito, desse jeito, e ele primeiro se dirigiu ao inimigo, Satanás. E ele disse, Satanás, Deus me concedeu esse dom por um anjo. E o anjo me disse que nada pararia perante as minhas orações, nem mesmo o câncer, se eu conseguisse fazer as pessoas crerem. Ele disse, as pessoas estão aqui, elas estão crendo, e agora eu te conjuro pelo Deus vivo que deixa ir. E naquele momento ele só virou ela desse jeito e colocou ela de frente para o povo. Ela estava olhando alinhadamente correto. Eu pude ver os seus olhos olhando alinhadamente para mim. Os seus olhos estavam tão alinhados quanto o meu está agora. Bem, é claro, o povo ficou extasiado, pessoas em pé, gritando. Houve uma onda de graças a Deus, louvores.
varreu por toda a multidão. O irmão Branham levantou a criança e ela olhou pelo edifício porque a arena, as luzes eram bem claras. E ela olhou para as luzes e os seus olhos lacrimejaram. Ela estava o quão perfeito quanto ela poderia estar. Bem, aquele milagre nunca abandonou meu coração. Mas eu fiquei ciente de que não foi somente um milagre, mas Deus tinha ancorado algo em meu coração, naquela vez em particular.